Muito bom estar de volta. No domingo passado eu não estava por aqui, sei que o culto foi maravilhoso, pude acompanhar parte do culto. O pastor Lucas foi usado por Deus de forma extraordinária para trazer a mensagem da palavra de Deus, minha gratidão. Mas é bom estar de volta. Estivemos ali numa viagem à Turquia, acompanhado do pastor Kleber, irmã Sandra, um grupo de 40 pessoas, entre pastores, esposas, líderes, e do desejo de conhecer um pouco mais e aproveitar um pouco mais de uma das riquezas que encontramos nas Escrituras, particularmente no livro do Apocalipse. Então, não podia falar sobre outro assunto hoje, sobre outro tema que não este. O texto, na verdade, base da nossa mensagem seriam os 2 capítulos do livro do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Como tomaria muito tempo para a gente ler junto aqui, os irmãos ficam com tarefinha de casa, certo? Então, tarefinha de casa, ler Apocalipse 2 e 3, hoje. Vão entender um pouco melhor aquilo que eu vou falar aqui. Mas eu queria tomar como ponto de partida apenas um versículo, que é o versículo 10 do capítulo 2. Apocalipse 2, versículo 10. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Então, eu queria tomar como tema para a nossa mensagem desta manhã, um convite à fidelidade. Um convite à fidelidade. Como disse, nós passamos alguns dias ali, visitando a Turquia. Aquela região, nos tempos bíblicos, conhecido como Ásia Menor, onde estavam algumas das primeiras igrejas da história do cristianismo. Algumas daquelas igrejas iniciadas pelo próprio apóstolo Paulo, ou por alguns dos seus liderados, mas ali estão algumas cidades, ou melhor, as ruínas de algumas cidades que são especiais quando nós nos voltamos para esses 2 capítulos da Bíblia. Ali estão as ruínas de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Laodiceia, de Filadélfia. São ruínas de cidades onde outrora houve igrejas, já no início da história do cristianismo. Interessante caminhar pelas ruínas daquelas cidades, não ruínas das igrejas, na verdade as igrejas nem templo tinham na época, reuniam-se nas casas, mas ver ruínas daquelas cidades e perceber traços característicos de cada cidade. Cada cidade daquela tem algumas peculiaridades e de alguma forma as cartas enviadas por Deus às igrejas utilizam alguns elementos bem peculiares daquela circunstância, daquele contexto, daquela realidade. E muito interessante poder perceber a riqueza dos ensinamentos encontrados no conjunto daquelas 7 cartas. Quem sabe se a gente nos próximos domingos aí faz uma série falando de cada uma dessas cartas? Estou pensando nisso. Mas por hoje eu queria apresentar alguns temas gerais, uma visão geral. Aqui quero começar dizendo que essas cartas às 7 igrejas, apresentadas no início do livro do Apocalipse, dão a tônica do livro do Apocalipse. Às vezes entendemos equivocadamente o propósito e a mensagem do Apocalipse. Esse livro da Bíblia traz um alerta quanto a perigos, quanto a dificuldades, quanto a provações e a perseguições. Esse livro traz, sobretudo, uma mensagem de esperança, e embora alguns se assustem com algumas imagens encontradas no livro do Apocalipse, a mensagem do Apocalipse não é para aterrorizar ninguém, pelo contrário, é uma mensagem de esperança. E conquanto pinte com cores muito vivas as dificuldades e sofrimentos que a Igreja de Cristo passaria ao longo da história, a mensagem do Apocalipse é a mensagem de que a vitória é assegurada, a vitória é garantida. De alguma forma, a mensagem do Apocalipse revive, relembra a declaração de Paulo na carta aos Romanos, quando diz que em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A mensagem do livro do Apocalipse é
Haja o que houver, perseguições, dificuldades, dores, aflições, pressões, angústia, sofrimento, haja o que houver, a vitória nos é assegurada. A vitória é garantida. Então, na verdade, a mensagem do Apocalipse às igrejas, aquelas 7 igrejas, mas nelas representadas a igreja de Cristo, a mensagem é um convite à fidelidade. Ser fiel até a morte. A mensagem do Apocalipse é: nós podemos e nós precisamos ser fiéis, porque a vitória nos é assegurada por Deus. A vitória nos é garantida por Deus. Então, se pegarmos o quadro geral da mensagem àquelas igrejas, eu queria destacar algumas lições que servem para nós hoje. Porque o mais legal de tudo é a gente conseguir se identificar com uma realidade, um quadro apresentado 2000 anos atrás. E poder perceber a atualidade dessa mensagem, a atualidade dessas verdades. E à medida que lemos, vamos percebendo isso. Descobrimos, por exemplo, que nessas 7 cartas, no conjunto das cartas feitas àquelas igrejas, nós temos um convite à fidelidade diante dos obstáculos. Fidelidade diante dos obstáculos. Gosto de lembrar que a palavra de Deus nunca nos escondeu o fato de que a vida inclui dificuldades, inclui barreiras, inclui problemas a serem transpostos. Quando Jesus fala especificamente da tarefa de segui-lo, ele não nos ilude, mas diz claramente: no mundo tereis aflições. Quando fala especificamente à sua igreja, o desafio do crescimento de sua igreja, ele não mente em relação a isso. Ele fala, inclusive, aos seus seguidores que eles sofrerão por causa do Evangelho. O início, os primórdios, os primeiros séculos da história da igreja são marcados, acima de todas as coisas, pelo sofrimento e pela perseguição. São tempos difíceis, aqueles enfrentados pela igreja em seus primórdios. E a mensagem é: permaneçam fiéis, ainda que haja obstáculos. Mas essa mensagem não é exclusiva da igreja. Basta caminhar pelas páginas da Bíblia que vamos perceber que sempre somos alertados quanto a dificuldades que podem surgir. Quando a gente fala de obstáculos, por exemplo, basta lembrar da experiência de Neemias. O livro de Neemias é um curso completo sobre como lidar com dificuldades, como lidar com oposição, como lidar com pressões, como lidar com limitações. E no livro de Neemias, Neemias tem o desafio de reedificar os muros da cidade. Começam a surgir oposições, e só para mencionar rapidamente, da parte dos inimigos começa com desprezo e zombaria. Depois vem ameaças e conspirações. Depois vem tentativas de intimidação. Depois vem armadilhas. Tudo aquilo é feito para impedir Neemias de prosseguir com a obra. Depois vem dificuldades internas, o desânimo do povo, quando vê o tamanho da tarefa e a limitação de recursos. O medo do povo por conta daquelas ameaças que foram feitas, e pela insegurança e vulnerabilidade deles sem muros para protegê-los. A falta de recursos, a dificuldade de logística de conseguir mobilizar pessoas e recursos para aquela obra. Há uma tentativa até de corrupção da liderança, há crises e há conflitos. E o livro descreve como cada uma daquelas dificuldades vai sendo superada. E o melhor está no final. Gosto do versículo 4 do capítulo 6. Versículo 6 do capítulo 4, que diz assim: assim edificamos um muro. E todo o muro se fechou até metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Chega a ser quase inacreditável que, diante de tantas dificuldades, os muros da cidade de Jerusalém tenham sido reerguidos em 52 dias. Um curso completo sobre como lidar com dificuldades, limitações, obstáculos, pressões, tentações e crises. Agora, quando vamos às igrejas do Apocalipse, percebemos que, mais uma vez, esses obstáculos começam a aparecer. São pressões externas, não poucas, e pressões de quem tem o poder. São ameaças e perseguições. Algumas daquelas igrejas, como é o caso da igreja de Esmirna,
enfrentam perseguições severas. Membros da igreja sendo sacrificados, sendo martirizados. Líderes sendo sacrificados. O próprio João, aquele a quem Deus usa para revelar a mensagem do Apocalipse, inclusive as cartas, está exilado na ilha de Patmos. E é, de certa forma, um privilegiado, porque é o único dos apóstolos que não foi martirizado precocemente. Ainda teve uma vida longa e a oportunidade de exilado receber a revelação do Apocalipse. Mas todos eles sofreram todo tipo de perseguição. Outras vezes não é apenas a perseguição, mas as distrações. São as distrações encontradas na falta de foco. Por exemplo, quando a mensagem chega na carta à igreja de Éfeso, no versículo 4 do capítulo 2, tenho contra você que abandonou o seu primeiro amor. Cadê a prioridade de vocês? Cadê o foco de vocês? Vocês não podem permitir que as coisas os distraiam, que outras coisas ocupem lugar de prioridade na vida de vocês. Uma igreja que caminhava bem, e a carta diz isso, mas aquele ardor e aquele amor ardente por Cristo e pelo ministério da igreja havia se perdido com o tempo. Algumas vezes, e aqui deixando de lado a visão coletiva, para pensar na visão individual, algumas vezes nós também esfriamos e perdemos um pouco daquele fervor e daquele ardor que deveriam marcar nossa postura e nossa atitude. Nós nos distraímos com tantas coisas. Há um detalhe interessante. Nós corremos o risco de nos distrair até com as bênçãos de Deus. E se você prestar atenção, pode haver situações nas quais a bênção de Deus acabe afastando você do Deus que lhe concedeu a bênção. Algumas vezes acontece isso. Lembro de uma vez que preguei sobre os 10 leprosos curados, e aí levantei uma pergunta especulativa, né? Onde estão os 9? Se só um voltou para agradecer. É possível que dentre os 9, alguns estivessem curtindo a bênção, né? Foram curados depois de muito tempo sem se encontrar com a família, aproveitaram imediatamente para ir se apresentar para a sua família, se reencontrar, e se esqueceram de agradecer. Às vezes as bênçãos de Deus são tão boas que a gente começa a usufruir das bênçãos e se esquece dele. Lembro da história de um amigo que agradeceu muito a Deus, né? Logo celebrou muito porque conseguiu comprar uma casa de praia. Não ia mais para a igreja. Todo domingo agora ele ia para a casa de praia para curtir a casa de praia. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A verdade é que se nós não tomarmos cuidado, as distrações tiram o nosso foco, tiram o nosso propósito, tiram o nosso objetivo. Algumas vezes o que nos compromete é a falta de percepção de nossa dependência de Deus. Devo voltar a falar sobre isso, mas uma coisa interessante foi conhecer as ruínas da cidade de Sardes. E é um detalhe interessante, a parte alta da cidade, a Acrópole, era extremamente protegida pela posição geográfica. E a cidade se sentia segura. E as 2 vezes em que a cidade de Sardes foi tomada por inimigos, ora pelo Império Persa, ora pelo Império Romano, isso aconteceu simplesmente por descuido, por falta de vigilância, por falta de atenção. Você alguma vez já se sentiu tão seguro que se tornou vulnerável? Você alguma vez já se sentiu tão protegido que descuidou da segurança? Algumas vezes o inimigo usa brechas em nossa vida decorrentes de nossa falta de cuidado, de nossa falta de atenção, de nossa autossuficiência. Achamos que estamos seguros demais, estamos certos de que damos conta sozinhos. E às vezes por essas brechas e por esses espaços cedidos, nossa vida é minada. A igreja precisa estar atenta para lidar com os obstáculos que podem surgir de onde quer que eles venham. Fidelidade diante dos obstáculos é um desafio. Mas não apenas isso. As cartas vão nos lembrar a necessidade de fidelidade diante do pecado.
Fidelidade diante do pecado. Em alguns casos específicos, o grande problema era o modo como se lidava com o pecado. Quando a carta chega à igreja de Tiatira, capítulo 2, versículo 20, tem uma frase interessante. Tenho contra você, você tolera Jezabel. E depois o texto entra em detalhes a respeito do que significava essa expressão. A gente nem sabe direito se essa Jezabel era literalmente o nome de alguém que fazia parte da igreja, ou se era uma referência simbólica a Jezabel lá do Antigo Testamento, esposa do rei Acabe, provavelmente uma referência simbólica. Mas uma igreja que era tolerante diante do erro, tolerante diante do pecado. E aqui nós temos um grande desafio nos dias em que nós vivemos. Porque em nome da tolerância, em nome do amor, em nome da graça, muitas vezes se tenta ensinar que nós precisamos ser coniventes com o erro, coniventes com o pecado. Há um equívoco ao se entender que amor é a aceitação do erro. Isso nunca foi verdade. E a Bíblia diz justamente o oposto, ao falar, por exemplo, da criação dos filhos. Quanto mais nós amamos os nossos filhos, mais nós os corrigimos. Quanto menos nós os amamos, mais nós os deixamos fazer o que quiserem. É isso que a Bíblia ensina. Nós precisamos, como igreja, ser firmes em relação ao erro, na proporção em que somos amorosos em relação às pessoas. É preciso encontrar esse equilíbrio. A tolerância com o pecado, em nome da paz, em nome do amor, gera morte espiritual. E aqui, irmãos, eu não sei se eu estou certo nessa avaliação, mas a sensação que eu tive ao me mudar para aqui é que parece que entre imigrantes a tolerância parece ser maior ainda. Parece que somos ainda mais frouxos em relação ao erro. Talvez porque temos menos vigilância, estamos longe de casa, longe de mais olhos, longe de mais cobranças, e a gente se sente mais à vontade. Como precisamos estar atentos em relação a isso. Quando Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 15, ele diz: mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. A igreja de Cristo precisa ser, não pode deixar de ser coluna e firmeza da verdade. Isso jamais significou falta de amor. Como Jesus é um exemplo perfeito de alguém que consegue equilibrar o amor às pessoas e a rejeição ao pecado. Gosto de lembrar aqui o episódio da mulher adúltera, a quem Jesus diz: eu não te condeno, ou seja, eu te perdoo, vai e não peques mais. Você é aceita, seu pecado não. E precisamos nos posicionar como igreja dessa forma, a ensinar ao mundo que Deus ama o pecador, mas justamente por amar o pecador, abomina o pecado. E nós precisamos buscar uma vida na qual o pecado seja distanciado de nós. Possamos resistir ao erro, resistir ao pecado e continuar fielmente ensinando como igreja a verdade que não muda, os princípios que não mudam, os valores que não mudam e dos quais a sociedade precisa cada vez mais. Num mundo extremamente relativista, não podemos nos deixar levar por essa tentação a ceder, porque tolerância jamais significou a ausência de verdade. Nós precisamos ser coluna e firmeza da verdade, fiéis à palavra de Deus, fiéis à verdade ensinada nas Escrituras, fiéis aos princípios e valores ensinados e propostos por Deus para o ser humano, para que nossa mensagem tenha autoridade, para que nossa mensagem cumpra o seu propósito. Mas fidelidade também diante do desânimo. E aqui aprendemos um dos conceitos mais importantes no livro do Apocalipse, o conceito de perseverança. Aliás, na mensagem à igreja de Éfeso, já no versículo 2 do capítulo 2, no comecinho dessa série de cartas, Deus diz: conheço as suas obras, o seu esforço e a sua perseverança. Perseverar é prosseguir,
mesmo que haja dificuldades e obstáculos. Se você caminhar pelas páginas da Bíblia, vai perceber como esse tema é recorrente, como esse tema está presente. A gente aprende sobre perseverança com Noé, que passa décadas construindo uma arca diante de toda zombaria, mas ele persevera e é premiado ao final. A perseverança de Abraão, que acreditou sim na promessa de Deus que viria um filho, e o filho nasce imediatamente? Não. 1 ano depois? Não. 5 anos depois? Também não. 10, 15, 25 anos depois. Você tem essa paciência? Não precisa responder não. Mas você tem essa paciência toda? Você consegue perseverar esperando a promessa por 25 anos? 25 anos. Se a gente for pensar em José, o José que sonhara que estaria numa posição de destaque, ele vai parar no fundo de um poço, depois é vendido como escravo, depois trabalhando como escravo é traído, é enganado e vai parar na cadeia injustamente. Ali na cadeia é esquecido por aquele a quem revelaram um sonho, de quem tiver a promessa de que seria lembrado. Mas ele perseverou. O próprio Moisés, que por 40 anos conduziu um povo pelo deserto, povinho bom de ser conduzido, lembra da história? Ô povinho legal. E Moisés perseverou. Eu poderia mencionar tantos outros. O próprio apóstolo Paulo. E Paulo, quando escreve, por exemplo, aos Coríntios, e depois a Timóteo, fala das prisões, dos açoites, dos naufrágios, das perseguições, e tanta coisa sofrida por ele. Mas ele perseverou, ele prosseguiu, ele não desistiu. Por isso Tiago escreve sua carta e diz assim no capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado, feliz, o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Eu vi essa expressão em algum lugar hoje por aqui. Não é coincidência, a promessa é a mesma. A coroa da vida é reservada para aqueles que são fiéis. Fidelidade. Perseverança diante das dificuldades, perseverança diante da tentação, perseverança diante de obstáculos que possam surgir, mas permanecendo fiéis ao Senhor que nos conduz. Ao longo dos séculos, a igreja de Cristo tem sido desafiada a superar obstáculos. A história dessa igreja é uma história de superação de obstáculos. Quantas conquistas ao longo de 30 anos de história. Quantos avanços. Quanto desbravamento. Quanto progresso. Que história bonita desde o início, desde aquele primeiro e pequeno início. A fidelidade ao Senhor nos assegura a superação dos obstáculos. Mas fidelidade também manifesta na pureza, na luta contra o erro, na luta contra o pecado. Isso significa, irmãos, aquela luta que cada um de nós trava pessoalmente, aquela luta oculta que ninguém vê, aquela luta silenciosa que não está diante dos holofotes, mas que cada um de nós lida com suas tentações, e o diabo sabe exatamente onde lhe tentar. Ele sabe exatamente onde estão suas fragilidades. Ele sabe exatamente quais são suas vulnerabilidades, que são diferentes, que variam de pessoa para pessoa. Somos desafiados a ser fiéis ao Senhor, resistindo ao diabo, resistindo à tentação, porque o nosso Deus é aquele que nos garante que com a tentação virá também o escape. Ele nos assegura isso, Ele nos garante isso. Fidelidade como igreja na pregação da verdade, na proclamação da verdade, não daquilo que as pessoas querem ouvir, mas daquilo que as pessoas precisam ouvir. Fidelidade na disposição para perseverar, quaisquer que sejam as dificuldades, quaisquer que sejam os obstáculos. Irmãos, se pensamos coletivamente, a história dessa igreja é uma história de superação de obstáculos, é uma história de perseverança. Se pensarmos individualmente, cada um de nós tem sua história.
E vivemos os nossos obstáculos, as nossas dificuldades. Talvez nesse exato momento, alguns de nós estejamos lidando com alguns obstáculos específicos, algumas dificuldades específicas. É quando a palavra de Deus nos diz que vale a pena perseverar, vale a pena prosseguir, vale a pena não desistir, vale a pena não jogar a toalha. Porque o Deus que caminha conosco é o Deus que nos assegura a vitória. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ah, como é gostoso poder perceber que a mensagem que Deus tem para nós é uma promessa. Que a mensagem que Deus tem para nós é uma garantia. Há uma frase que se repete na carta à igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Laodiceia, de Filadélfia. Em todas estas cartas uma frase se repete: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu queria terminar lembrando isto. Essa não é uma mensagem de homem para homem. É uma mensagem do Espírito de Deus para nós. É Ele quem está nos dizendo, como igreja e como indivíduos, quaisquer que sejam as dificuldades, vale a pena permanecer fiel. Vale a pena superar obstáculos. Vale a pena lutar e vencer as tentações. Vale a pena perseverar, sem desistir. Porque o Deus que nos convida, que nos conclama, é o Deus que nos capacita. É o Deus que caminha conosco. É o Deus que nos garante a vitória, que nos assegura que a vitória é nossa. A mensagem do Apocalipse é a seguinte: a trajetória vai incluir dificuldades, mas o placar final já está garantido. A história final já está escrita. O resultado final já está pré-estabelecido. Então, quando você for tentado a desanimar, desfalecer, a se prostrar, não o faça. Seja fiel. Quando você for pressionado por dificuldades, obstáculos, não ceda. Seja fiel. Quando a tentação bater à sua porta, aquelas tentações difíceis de ser resistidas, não permita que o diabo encontre espaço em sua vida. Seja fiel. A mensagem das cartas àquelas igrejas é a mensagem: nossa fidelidade será premiada. Nossa fidelidade nos assegura a vitória. Nossa fidelidade nos faz caminhar com a certeza de que em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Não sei qual seria o teor da carta se Deus escrevesse uma carta pessoal para cada um de nós hoje. Não sei quais os pontos que seriam destacados por Ele como dignos de elogio. Não sei quais seriam os alertas dados por Ele. Não sei quais seriam as broncas dadas por Ele. Uma coisa eu sei: para todos nós, Deus tem uma mensagem. E a mensagem é: seja fiel, porque a vitória eu garanto. Seja fiel, porque a vitória está em minhas mãos. Seja fiel, e você caminhará para receber a coroa da vida. Que nossa caminhada seja marcada pela fidelidade ao Senhor. Que isso seja verdade na história da PIB Flórida. Que isso seja verdade na história de vida de cada um de nós, na minha e na sua história. Uma caminhada marcada pela fidelidade ao Senhor, fidelidade à sua palavra, de tal maneira que as pessoas consigam olhar para nós e ver em nós a imagem do nosso Deus. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai querido, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Perdão porque às vezes fraquejamos diante das dificuldades, desanimamos, murmuramos, reclamamos, Pai. Às vezes nos sentimos
fracos diante dos obstáculos. Pai, ajuda-nos a entender que de Ti vem a força e o poder para nos fazer superar cada obstáculo e cada dificuldade. Ó Pai, lembra-nos a cada noite escura que o dia vai raiar. Lembra-nos a cada momento de dificuldade que a Tua presença está conosco. Mostra-nos a cada instante que nós não estamos sozinhos. Pai, nós pedimos perdão pelas vezes em que nós fraquejamos diante da tentação. E nós permitimos que o inimigo ocupe espaço em nossa vida, mine a nossa resistência e nos faça cometer erros que Te desagradam, Pai. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa as nossas falhas. Perdoa-nos a omissão algumas vezes, a acomodação. Perdoa-nos, Pai, as falhas cometidas na caminhada. Faze-nos ser cada dia mais fiéis a Ti, fortalece-nos, capacita-nos a vencer as tentações. Ó Pai, perdoa pelos momentos em que nós queremos jogar a toalha, pelos momentos em que nós nos sentimos desanimados e achamos que não temos condição de prosseguir. Ajuda-nos, Pai, a entender que a vitória vem de Ti, que não são os nossos recursos que garantem a vitória, são os Teus. E que nós temos conosco o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que se importa conosco, que nos assegura a vitória. Ó Pai, ajuda-nos a caminhar como igreja e como indivíduos fiéis a Ti, fiéis, todos os dias. Ó Pai, como nós sonhamos, aquele momento quando nós nos encontraremos contigo, como desejamos ouvir de Ti, aquilo que o Senhor diz a seu servo fiel. Bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Pai, como nós almejamos um dia ouvir isto de Ti, ajuda-nos, Pai, a permanecer fiéis diante dos obstáculos, diante das tentações, diante do desânimo. Ajuda-nos a perseverar. Ajuda-nos, Senhor, a viver contigo as vitórias que tens para nós. Oramos no nome de Jesus. Amém.